A vida daquelas mulheres teve muita forja antes. E muita forja, muita transformação sendo feita todos os dias pelo Senhor. Nessa fidelidade, quando o holofote não está aceso. Essa fidelidade, quando você não tem plateia. Essa fidelidade em se deixar transformar pela Escritura todos os dias. É que vai transformar você. E você vai passar a ser uma mulher que transforma quem está ao seu redor. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Hoje, segunda-feira, o nosso último dia do nosso devocional sobre mulheres que transformam. Tem sido uma jornada bem gostosa. A gente falou sobre propósito. A gente falou sobre a força que vem da fé. Sobre como nós transformamos o ambiente em que a gente chega. Hoje a gente vai falar sobre o legado que a gente quer deixar. Essa é a questão, né? A gente falou sobre o que a gente quer fazer para Deus, né? E a gente descobriu que o nosso propósito é falar de Jesus para todo aquele que está do nosso lado. E fazer essas pessoas os nossos discípulos. Depois a gente falou como a fé fortalece a gente. E que a gente tem que fazer da fé a nossa força, o Senhor a nossa força. Nós não somos super mulheres. A gente falou sobre como a gente transforma os ambientes onde a gente chega. E hoje a gente vai falar sobre o legado que a gente vai deixar. E a gente vai começar o seguinte, pensando nesse desfecho da nossa série, eu vou sugerir, pense, reflita e escreva. Não precisa ser agora. Eu quero ser lembrada pela mulher que... E aí você vai completar a frase. Mas, eu não quero que você escreva conquistas. Não. Eu quero que você escreva sobre caráter. Por exemplo, eu quero ser a mulher que foi lembrada porque transbordava de alegria. Eu quero ser lembrada por uma mulher que era amorosa. Eu quero ser lembrada por uma mulher que tinha fé. Essa. Então, pega um caderno e escreve. Eu quero ser lembrada pela mulher que... E aí você vai definir pelo que você quer ser lembrada. Porque é o seguinte, em Provérbios 31, que vai falar ali a partir do versículo 10 sobre a mulher virtuosa, ela dá uma lista de coisas que ela faz, que ela deixa de fazer. Geralmente é só o que ela faz, né? Faz isso, faz aquilo, acorda cedo, corre pra lá, pra cá. Mas ele termina o versículo falando dessa forma. O encanto de uma mulher pode ser apenas uma ilusão. E a beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher não está em temer ao Senhor. E a mulher que fizer isso será elogiada diante de todos e receberá a recompensa merecida. Tá vendo? Aqui tá falando sobre a verdade virtuosa faz. Ela acorda cedo, ela busca tecido, ela faz as roupas, ela não deixa faltar nada pro marido, ela faz isso, ela faz aquilo, né? Mas ela termina falando do que essa mulher vai ser lembrada. E ela fala de um traço de caráter. Mulher que teme o Senhor, essa vai ser honrada. Essa vai ser lembrada pelas coisas e vai ser elogiada diante de todos. E aí tem uma segunda resposta que você precisa anotar no seu caderninho e refletir. O que eu preciso fazer hoje para me tornar essa mulher que eu escrevi lá, que eu decidi que eu quero ser lembrada. E aí você vai escolher uma atitude concreta, algo efetivo que você pode praticar. Eu posso orar todos os dias pela minha família, eu posso ler a Bíblia, eu posso, mas eu devo, né? Mas ok. Eu vou pedir perdão, porque se eu quero ser a mulher que é lembrada pela paz, pela alegria, eu preciso ser uma pessoa que libera perdão para poder ter paz. E são coisas que andam juntas. Eu vou cuidar da minha saúde, que é importantíssimo, porque se a gente não cuida da nossa saúde, a gente não cuida de quem a gente ama. A gente vai ter com o pai um pouco mais cedo do que poderia, do que deveria. E o que acontece? Porque a gente não pode perder de vista que nós somos o ponto de contato com Deus de alguém. E isso deixa uma marca mais poderosa do que a gente pode prever ou imaginar. Porque a gente não sabe. Todos os dias a gente deixa marca em alguém. Todos os dias a gente se relaciona com pessoas e tem a oportunidade de ser a Bíblia que elas vão ler aquele dia. Elas vão ser o ponto de contato com Deus que elas vão ter. A gente vai ser o ponto de contato com Deus que ela vai ter aquele dia. E é isso. Não é só pelo que a gente diz. Porque, às vezes, a coisa mais difícil que a gente tem ali para cumprir é fazer o que a gente... cumprir aquilo que a gente fala. Ser coerente, muitas vezes, não é a coisa mais fácil que a gente quer. É muito simples para mim aqui falar o seguinte, olha, perdão é algo bem interessante para você colocar na lista de coisas concretas para você fazer. Eu tô falando uma coisa.
Aí nos bastidores da minha vida, eu sou rancorosa, eu não libero perdão, eu não convivo bem com as pessoas porque eu me ofendo fácil com aquilo e aquilo vira uma bola de neve dentro de mim e cria uma raiz de mágoa. Então, às vezes, às vezes não, muitas vezes, fazer o que a gente faz é uma das coisas mais difíceis. Então não é só pelo que a gente diz, por isso que a gente é um ponto de contato, e às vezes é a única Bíblia que a pessoa vai ler. Porque a gente está praticando aquilo que a gente está exposto à Escritura. E aí o seguinte, você vai ser lembrada pelo jeito que você trata as pessoas, pelas reações que você tem diante de uma situação difícil, pela fé diante desse momento, pelo que você faz a hora que você acha que ninguém tá vendo. Uma coisa, eu trabalho lá na Solid, muitas vezes, sei lá, 60%, 70% do tempo eu tô na loja, onde o cliente vai ver lá o produto, conhecer as coisas. E a gente tem uma postura. A gente vende um tipo de produto para um tipo de público, num lugar específico que exige todo um protocolo. Que eu sempre falo lá para a equipe. Tem um protocolo. E esse protocolo, ele precisa ser seguido com cliente na loja e sem cliente na loja. Então, assim, um exemplo que eu vou dar. Chega o delivery. Muitas vezes você não sai para almoçar. Às vezes você quer, hoje tá chovendo, hoje tá frio, eu quero almoçar lá na loja. Então a gente tem um espaço lá voltado para almoço do nosso staff. E chega o delivery. Só que, gente, o delivery a gente sabe. Eles pedem o bendito do código. O bendito do código, todos nós sabemos, que é os 4 últimos números do telefone. Mas você não sabe os 4 últimos números do telefone do coleguinha, se caso tocar a campainha lá e é você que vai abrir. Aí o que acontece? Na minha loja, nós temos um combinado. A gente não grita. Por quê? Porque não é educado, não é elegante, não é legal. Em casa, a gente evita gritar. Por que vai gritar no ambiente de trabalho? E gritar não é por causa de briga, tá? E o exemplo do delivery é esse. O que acontece? O ideal é a pessoa tá ali espertinha que pediu o delivery, que o delivery vai chegar, e ir até a porta a hora que o motoboy tá chegando. Mas às vezes você tá atendendo o cliente bem na hora. Aí, com ou sem gente na loja, pode ser que alguém vá atender. Calhou que você foi no toalete. Aí, o que a gente pensa na hora do código? Cláudia, grita lá da porta. Qual que é o código? Só o Senhor é Deus nessa hora. Já aconteceu? Já aconteceu. Mas na hora, eu falo pra pessoa, fulano, beltrano, não vamos gritar na loja. Aí um dia, isso aconteceu, e aí o rapaz falou assim pra mim, mas Cláudia, não tem cliente. E eu falei, a gente tem que ser um só, com ou sem plateia. Porque, se a gente parar pra pensar, esse de não tem plateia não existe. Porque, no mínimo, Deus está te vendo. E você vai ser lembrado por isso. Porque, quer queira não, alguma coisa da sua vida que você fizer, que você imagina que ninguém tá olhando, pode vir a público. E vem. Porque, assim, não ia ter escândalo de corrupção, não ia ter nude vazando. Porque você faz aquilo que não é bom, que não é prudente, quando ninguém tá olhando, porque você acha que você não tem plateia. Mas se você tem o hábito de ser um só, com gente vendo e sem gente vendo, isso é poderoso. Isso te dá a chance de deixar um legado. E outra coisa, as pessoas vão observar como você faz, a sua atitude, no dia difícil. A palavra de Deus diz em Provérbios que é no dia da angústia que você se mostra forte ou fraco. Né? Na hora que vem aquilo que você não tá esperando, as suas reações. Você é um livro que a pessoa vai ler. Aí você vai decidir se vai ser a Bíblia que a pessoa vai ler, ou você vai ser o livro que fala o que você não deve fazer. Um exemplo do que não deve ser feito. Nós somos o ponto de contato com Deus. Se o nosso propósito é fazer discípulos, o livro que as pessoas vão ler quando nos conhecem e quando observam as nossas atitudes é a palavra de Deus. Se a gente se voltar para a mulher virtuosa de Provérbios 31, e o que a gente pode chegar de conclusão com ela. Provérbios 31, ele cria uma grande pressão dentro da gente. Porque aquela mulher é fantástica. Só que eu vou falar uma coisa. A mulher virtuosa, ela não é a mulher perfeita. Não. Ela mostra uma sensação de perfeição. Mas não é isso que a gente tem que observar quando está lendo Provérbios 31 e pensando em como se modelar nessa mulher. A mulher de Provérbios 31 é aquela que não se acomoda no erro. Isso é mais fácil de você ser. Muitas vezes a gente erra sem saber. Mas a partir do momento que você descobre que você está errando, você vai ser a mulher de Provérbios 31 se você não se acomodar com esse erro que você descobriu que você está fazendo. A partir do momento que você descobriu que o que você está fazendo não combina com a palavra de Deus, ali você vai se mostrar uma mulher sábia. Ali você vai se mostrar uma mulher virtuosa. Porque a virtude, ela nasce
pela transformação. Aquela mulher de Provérbios 31, ela não nasceu pronta. Ela foi construída. É isso. Você não se torna essa mulher de Provérbios 31 do dia para a noite. A gente ama a ideia de ser transformada por Deus por um milagre divino, por uma intervenção divina em que o Senhor, o poder do Senhor preenche você e você é transformado. Mas eu vou te dar um exemplo que a gente vê em Lázaro, de que isso não existe. Não existe de maneira unilateral. O que eu quero dizer? Não existe de maneira só vindo de Deus. Tem a participação nossa. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele chegou naquele ambiente de dor, de sofrimento, se comoveu com o sofrimento de Marta e de Maria diante da morte do irmão. E ele falou, vamos lá pro túmulo. E a turma foi junto, acompanhou, porque ele queria lá. É comum, né? Sei lá, no lugar do túmulo. E ele chega e fala para as pessoas que estavam em volta dele, retirem a pedra. E o pessoal fala, Jesus, tem certeza? Eu não lembro se é Marta ou Maria que fala. Provavelmente Marta. Jesus, tá cheirando mal já. Tem certeza que é para abrir essa pedra? Aliás, para tirar essa pedra? E Jesus fala de novo, arranque a pedra. E aí as pessoas que estavam com ele vão lá, retiram a pedra, porque o túmulo era um cavado na caverna, eles tampavam a porta, era uma pedra. E a partir daí Jesus fala, Lázaro, sai para fora. Você vê que não foi um anjo que entrou lá no túmulo, retirou Lázaro e trouxe. Segundo, a gente tem duas participações humanas para que aquele milagre acontecesse. Você tem a parte em que as pessoas retiram a pedra do túmulo, porque trancado lá, Lázaro não ia conseguir sair. E segundo, Lázaro não foi transportado por um anjo e foi para o lado de fora. Saiu andando do túmulo. Lázaro fez a parte dele em sair para fora. Às vezes a gente está criando um lugar onde você está cômodo, onde você está, e você quer sair daquele lugar, mas você não quer fazer esforço para sair daquele lugar. E aí você fica esperando uma intervenção divina. Antes do milagre, todos passam por um processo. Tirando um recém-nascido, sei lá, eu não consigo imaginar muito um exemplo agora. Mas dentro do útero o bichinho passa por um processo. Passa por um processo de crescimento, passa. Pensa naquele homem que estava o paralítico lá do tanque. Quando Jesus, a Bíblia conta que ele estava há 38 anos ali naquele poço. Aí Jesus chega um belo dia, fala, pega a sua maca, a sua esteira e vai embora. E ele levanta e vai. Quem estava olhando ali e não conhecia a história daquele homem, pensou, uau, do nada, Jesus chegou e curou aquele homem e saiu andando. E o processo que aquele homem viveu 38 anos naquela maca, em que ele via, ele falava assim, você quer ser curado? Olha, Jesus, eu até quero, mas não tem ninguém que me leve no tanque quando o anjo movimenta as águas para eu ser curado. Ele passou 38 anos ali. Foram 38 anos de processo dentro dele, a ponto dele estar pronto para Jesus chegar ali e fazer o milagre. Ninguém vive um milagre sem processo. E é algo que vai, muitas vezes, exigir uma disciplina. Mas assim, a disciplina, ela vem do temor do Senhor. Do respeito, do compromisso que você tem com Deus. Você ama tanto o Senhor, que você vai descobrir naquilo que Ele quer tratar você. Porque aí é como se, sabe, você vive uma vida inteira sem descobrir que estava errando. Aí tem um dia que você abre os olhos e fala assim, poxa, você passou uma vida comendo salsicha, comendo fritura, e você não faz ideia que faz mal pra você. Aí um dia você lê uma matéria ou vai a um médico e o médico explica pra você que salsicha não presta, que fritura não presta. Você vai ser cobrado o que você vai fazer a partir daquele dia, do dia que você descobriu que comer salsicha não prestava. E aí você vai tomar uma decisão. Você vai se deixar transformar por Deus e vai parar de comer aquilo que não é bom? Ou você vai viver a vida daquele jeito. Eu sei que salsicha não presta, mas eu não consigo ficar sem. Então, pra mim, não tem problema. Hoje, o meu corpo tá suportando isso e eu não tô passando mal com isso. Quando o problema chegar no futuro, eu vejo o que eu faço. Por isso que eu falei lá no começo da série. A mulher que transforma é aquela que se deixa transformar. E aí, a transformação dela impacta quem tá ao redor. Essa é a mulher que transforma. Então, a nossa jornada foi essa. Foi a gente descobrir para que a gente foi feito. Nós somos feitos, e Jesus deu essa missão pra gente, que é para falar dele e fazer discípulos. Só que muitas vezes você precisa de força para isso. Por quê? Porque você está sendo transformado nesse processo. Ninguém nasce perfeito. A mulher de Provérbios 31 se deixa transformar a cada dia. Porque não é todo dia, como diz aqui Provérbios 31, que a mulher de Provérbios 31, ela acorda primeiro que todo mundo na sua casa. Será que é todo dia
que ela levanta feliz e saltitante antes de todo mundo? Ou vai ter um dia que ela levanta cansada? Você tá lá, segunda-feira você levanta bem, terça, quarta, quinta. Na sexta, aquele último dia da semana que você tem que acordar cedinho, você acorda meio cansado. Não é pecado acordar cansado. Aí ela acorda, às vezes, não feliz e saltitante, mas ela acorda quieta, introspectiva, consciente da missão que ela tem aquele dia. E pede pro Senhor força. Eu acordo cedo o quê? Porque eu sou a mulher que teme o Senhor. E o Senhor me deu uma missão. Essa missão é falar de Deus para toda criatura. É fazer discípulos. Muitas vezes você discipula pelo exemplo. E aí você tem que conseguir força na fé. Para mudar o ambiente onde você está inserida. Para ser luz. E a palavra, a Bíblia, que a pessoa vai ler no ambiente que você está. Por isso que essa semana eu acabei falando bastante de propósito lá no Instagram. Por quê? Porque às vezes a gente coloca o propósito num pedestal, achando que você vai ser a estrela de Hollywood dos propósitos, sendo que você tem que ser fiel no pouco. Jesus fala que você precisa ser fiel no pouco para então ser colocado sobre o mundo. Todo mundo quer ter uma história impactante que transforma vidas. O ser humano quer deixar um legado. Só que é no pouco do dia a dia, no quanto você quer ser. Você olha essas mulheres que você vê hoje na internet, ou no YouTube, ou nas igrejas, que passam viajando pelo Brasil e falando, arrastam multidões, falando coisas tão impactantes. Mas a vida delas não começou sobre os holofotes. A vida daquelas mulheres teve muita forja antes. E muita forja, muita transformação sendo feita todos os dias pelo Senhor. Nessa fidelidade, quando o holofote não está aceso. Essa fidelidade, quando você não tem plateia. Essa fidelidade em se deixar transformar pela Escritura todos os dias. É que vai transformar você. E você vai passar a ser uma mulher que transforma quem está ao seu redor. E deixa um legado para quem acompanhou a tua vida. E é isso. Essa é a mulher que transforma. É a mulher que se deixa transformar pelo Espírito Santo. Como está lá em Gálatas 5:22, que fala sobre o Espírito, quando o reflexo do Espírito Santo em quem se deixa transformar e ser controlado por ele. É um legado de fé, de amor, de amabilidade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. São coisas que você se deixa transformar e é isso que você reflete em quem está ao seu redor e a ponto de transformar também quem está ao redor. Porque o Evangelho, como eu disse, é aquele prato de macarrão gostoso no seu restaurante favorito. Que sempre que você tem oportunidade, você fala, vai lá no meu restaurante favorito. Come aquele macarrão, ele é muito gostoso. O Evangelho vai lá, conhece Jesus, deixa eu te apresentar Jesus. Ele é bom, ele é amável, ele é maravilhoso, ele cuida de você. Ele deu a vida por você, para você poder ter a vida eterna. Vai lá conhecer Jesus. Aliás, não é vai lá, vem lá conhecer Jesus, eu vou te apresentar. É isso, essa é a mulher que transforma. Então com isso a gente encerra a nossa série, a gente vai orar, e amanhã tem série fresquinha, que eu não vou contar o que é, vocês vão ter que vir aqui para descobrir. Então vamos lá, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai querido, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Agradecer por esse ensinamento que o Senhor nos trouxe, de como ser uma mulher que transforma. E essa mulher que transforma é aquela que se deixa transformar pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus. É essa mulher que vai impactar vidas, que vai fazer discípulos e que vai falar de Cristo para toda criatura. E vai deixar o seu legado e vai transformar o ambiente onde for, fazendo da fé e de Jesus e do Senhor Deus e do Espírito Santo esse trio maravilhoso a sua força. Obrigada, Jesus. Que o Espírito Santo, Pai. Tchau, gente. Bom dia.